RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Olá, sou Clay Leite, responsável de Centro de Interação Jovem, localizado na Rua Feliz, na região autônoma do Príncipe. O centro já existe há 2 anos e o objetivo desse centro é dar oportunidade aos jovens, fazer com que os jovens tenham um espaço de lazer, um espaço de recreação, um espaço de dinâmica, onde o jovem possa vir desenvolver as suas atividades profissionais. Com esse prêmio da CST+, gostaríamos de adquirir materiais informáticos para administrar aulas da TIC, materiais didáticos para pequenas formações e fazer a manutenção do nosso espaço, especialmente a rampa da entrada para os nossos deficientes, para haver mais inclusão social. Por isso, contamos contigo. Vota em nós enviando uma mensagem com a palavra CIJ para o número 19101. Começamos com o primeiro tema desta resenha. O Presidente da República ouve propostas de partidos políticos sobre o processo de 25 de novembro. ADI, MCI e Basta admitem julgamento no Tribunal Militar. Após o encontro separados convocados pelo chefe de Estado santomense, Carlos Villanova, ADI, MCI, PS, PUM e o Movimento Basta mostraram-se unânimes que a solução do caso passará pela realização do julgamento no Tribunal Militar, enquanto o MLSTP insistiu que deve-se criar condições para o processo voltar ao Tribunal Civil. Primeiro que convido a dar os primeiros comentários a este facto é o Carlos Semedo. Faço favor. Muito obrigado, Odjay. Sim, eu até concordo com a posição dos 3 partidos que cita, que são partidos com assento parlamentar. Concordo também com a posição do MLSTP e vamos lá esclarecer. Sim, é necessário que se constitua, de acordo com o figurino legal, o Tribunal Militar. Sempre disse isso. Há necessidade de existir um Tribunal Militar para julgar os crimes essencialmente militares que decorrem do 25 de novembro. E dou como exemplo um dos mais graves, que é o crime de desobediência, que o Armindo Rodrigues, vice-chefe do Estado, e toda a outra, os oficiais generais e os outros comandantes que lá estavam, desobedeceram à ordem do Olinto Paquete, no sentido de saírem do quartel, fardarem-se e irem ter ao Estado-Maior para a discussão séria do que se passa do 25 de novembro. Ora, isto é um crime militar. Por isso é necessário o Tribunal Militar, que não estava constituído. Mas não é o Tribunal Militar de Patrice, porque não há Tribunal Militar com bombeiros e com agentes da Polícia de Segurança Pública, ou com faxineiros, ou com lixeiros da Câmara, ou com os elementos da ENAPOR, ou os da fiscalização marítima. Não há. Há um Tribunal Militar constituído por juízes togado e por juízes militares para julgar os crimes militares. Mas eu defendo, contrariamente à posição do MCI, que eu vi do presidente do MCI, do Nino Monteiro, e do Levi Nazaré, do presidente do Basta, eu não ouvi nenhum representante do ADI, mas penso como da mesma ideia, dizerem que o crime tem que ser julgado nos tribunais militares. Não, eu oponho-me a isso. Porquê? Porque o crime de assassinato tem que ser julgado no Tribunal Comum, no Tribunal Civil. Mas porquê é que eu defendo a criação do tribunal para esse efeito? Porque o juiz do Tribunal Militar, a quem o processo tem que ser distribuído, o chamado processo do 25 de novembro, a acusação contra os militares, tem que se declarar incompetente para suscitar a questão do conflito de competências que ainda está em aberto.
Ora, se ele se declarar incompetente, uma vez que o juiz civil mandou o processo para ele porque se declarou incompetente, há o conflito de competência que volta para o Tribunal de Conflitos para ser decidido, onde podemos argumentar de maneira a justificar a entrega do processo ao Poder Civil para julgar. Mas se ele, juiz militar, não se julgar incompetente, uma das pessoas que vos está a falar, que tem procurações de militares e que tem procuração dos representantes das vítimas também, levantamos a questão da incompetência do Tribunal Militar em razão da matéria para julgar esta matéria, que também vai para o Tribunal de Conflitos. Portanto, embora concorde com a posição dos políticos do MCI, do Basta e do ADI, não concordo com a finalidade, que é julgar o crime por Tribunal Militar, mas concordo essencialmente com a posição do MLSTP, que diz que o crime tem que ser julgado no Tribunal Civil. Obrigado, Carlos Semedo. E teremos aqui ainda Yoav, que acabou por sair do painel. Yoav, Devem ser dificuldades de natureza. Podemos continuar a conversar se ele não Mas está eu já cá. estou de volta. Não sei se isto foi aqui só um paralelo muito residual. Estão a ouvir-me? sim, conseguimos. Sim, pronto. Não sei se queriam agora a minha intervenção. Qual é que Sim, foi o Yoav, ponto? consoante esta situação, qual é a sua posição vendo este pedido dos partidos políticos aos chefes de Estado de São Tomé? Bem, primeiramente eu acho que o Dr. Carlos já fez aqui uma intervenção, ou se quisermos uma explanação muito concisa daquilo que são as competências, que aqui também nós estamos a referir é a questão também da competência, não é? Quem é que tem competência para o quê? E o Dr. Carlos fez aqui a menção à questão para percebermos que o Tribunal Militar é essencialmente um tribunal que para julgar os casos ou crimes cometidos pelos militares portanto, no exercício da sua função. Portanto, esta aqui é a grande verdade. Todos os partidos, parecem que os partidos em São Tomé não concordam com a decisão do governo ou do Presidente da República que é o Tribunal militar competente para julgar esse caso, mas não é. Portanto, há aqui uma questão essencial que que não pode ser ignorada. Portanto, o Tribunal Militar deve ou não julgar crimes de homicídio cometido contra civis. E a resposta à luz da lei e da boa prática internacional é não. Os tribunais militares servem para julgar delitos militares cometidos em contexto militar, entre militares, não é? E o Dr. Carlos já explicou aqui qual é que foi esse contexto e quando é que o Tribunal Militar devia sim ser ativado para julgar esse caso. O que nós temos aqui são crimes comuns, crimes gravíssimos, tortura e homicídio de civis, portanto, que já rendidos sob a custódia dos militares, que devem ser julgados em tribunais civis. Portanto, então, isto significa que empurrar o processo para a justiça militar, tanto nós incorremos aqui num erro jurídico e um recuo, até se eu diria mais aprofundado, um recuo democrático, porque este arrastamento tem também implicações políticas sérias, se nós olharmos para esses 3 anos. Portanto, revela uma justiça frágil, uma justiça dependente, até vulnerável da pressão de dentro, diria, de dentro da instituição que é, portanto, que é a força militar. Mas este processo também é importante dizer que ele enfraquece o Estado santomense e desacredita também a própria Forças Armadas do país, portanto, e abre espaço aqui para algumas teorias que nós temos ouvindo, algumas teorias de conspiração, até de um certo radicalismo e ressentimento social. Portanto, não há estabilidade democrática possível onde reina a impunidade. E o que é que deve acontecer? O que é que deve acontecer agora? O que deve acontecer agora é muito simples. O julgamento tem de acontecer e tem que acontecer com alguma urgência e num tribunal competente, um tribunal público e imparcial. Agora perguntar-me-ão, ok, nós vamos regressar de novo, começar do zero. Eu não acredito que haja necessidade sequer de se começar de novo,
porque o Tribunal Comum ele já existe, está organizado, nós conhecemos o tipo de crime e é o tribunal que tem vindo a julgar esse tipo de crimes em São Tomé e Príncipe, e não há necessidade para essa criação. E por que esse tipo de crime não pode ser, na minha opinião, não pode ser julgado num tribunal militar? Porque nós incorremos aqui, a questão que se coloca é se haverá aqui a imparcialidade do juiz ou das pessoas que se vai reunir para julgar este assunto. E talvez é por isso que os militares, que existe alguma pressão da parte dos militares para que esse tipo de crime seja realizado num tribunal militar. Mas a verdade é que o tribunal militar, que se fala de tribunal, não há condições para assumir essa responsabilidade. Portanto, eu acho que neste caso em particular, que nós estamos a falar de 25 de novembro, não se trata apenas de julgar culpados, trata-se também de salvar a própria credibilidade das instituições e garantir que a justiça ainda é possível neste país. Portanto, e nós não podemos continuar refém de um grupo de redes que operam fora da lei, com ou sem farda. Portanto, o que aconteceu no 25 de novembro não pode ficar enterrado, portanto, nos arquivos desaparecidos. A justiça tem que funcionar, é a única resposta que nós podemos dar a este capítulo negro da dignidade. E, portanto, eu vou terminar aqui para dizer que fazer a justiça, nós temos que perceber isto, não é uma opção política, portanto é um dever do Estado. E neste caso, a única forma de mostrar ao povo que a nossa democracia ainda funciona é nós conseguirmos realmente darmos um seguimento a esse processo que já dura 3 anos. Portanto, e também até porque nós no próximo ano iremos às eleições, nós precisamos da credibilidade internacional e do apoio internacional para a realização destas eleições, e é necessário realmente que se criem condições de uma vez por todas e com coragem para nós resolvermos esta questão do 25 de novembro. Eu acho que é por aí, este é o caminho que se deve incorrer. Portanto, não há aqui muito a dizer. A decisão que foi tomada, parece que já foi tomada, é uma decisão errônea da parte do Estado, do Presidente da República, em deixar esse caso na mão de um tribunal militar que nem sequer está organizado. Obrigado, Ioavo dos Santos. Liberato Muniz, que há pouco entrou para o programa. Estamos a discutir o primeiro tema desta resenha, que é, nesse caso, as propostas ouvidas pelo Presidente da República junto aos partidos políticos sobre o caso do 25 de novembro e a criação e das condições nos tribunais, no Tribunal Militar, nesse caso. Liberato Muniz, das propostas levadas ao chefe de Estado, o que tinha a dizer sobre as mesmas? Bom, muito boa tarde a todos. Desculpem o atraso. Boa tarde, Dr. Carlos Semedo. Boa tarde, Joab. Boa tarde ao Jai. Boa tarde a todos os nossos internautas. É sempre bom estar cá. Bom, isso começa a ser complicado. Começa a ser muito complicado. Eu ouvi há dias um direto, ou digamos, uma mensagem de um estrangeiro, que ele perguntava se nós ainda temos Estado em São Tomé e Príncipe. Eu acho que o problema neste momento começa a ser se nós temos mesmo Estado em São Tomé e Príncipe, porque a coisa começa a ser muito grave. Muito grave por quê? Muito grave porque nós já não temos praticamente como acreditar nas nossas instituições. Eu acredito na boa fé do Presidente da República, dos partidos políticos, nas nossas instituições, mas no seu real funcionamento e de forma a encontrar o âmbito do seu funcionamento, eu julgo que já deixa muito a desejar. Quando nós temos documentos tão importantes como são os documentos do 25 de novembro e ficam 2 anos guardados numa caixa, num quartel de alta segurança, quando se pressupunha que os militares nomeados para o tribunal militar estivessem a estudar o processo, nem sequer o começaram a fazer,
Eu não entendo como é que o Presidente da República, o Ministério Público, o Tribunal Constitucional, o Presidente da Assembleia e agora os partidos políticos, com exclusão do MLSTP, aceitem com normalidade que esse julgamento seja feito num tribunal militar. Eu julgo que se neste momento nós tivéssemos um tribunal militar verdadeiramente instituído que funcionasse, ainda podia se dar de barato. Mas neste momento nós não temos sequer esse tribunal. E o grande problema ainda mais é que é o seguinte, eu já tenho dito isso várias vezes, são, no meu entender, três processos, em que se 2 deles envolvem mais diretamente os militares, poderia ser julgado atende-se pelo Tribunal Militar, podiam dar de barato. Mas agora, o outro processo, onde há morte, há assassinato, há um massacre de pessoas civis, eu julgo que esse julgamento não tem como ser no Tribunal Militar. Se o próprio Tribunal Civil em São Tomé e Príncipe não tem condições bastantes, digamos assim, para fazer este próprio julgamento, como é que um tribunal que praticamente não existe é ele com competência de fazer esse julgamento? Quando mais, hoje nós vemos que mesmo dentro das Forças Armadas há medo, há receio. Então nós não acreditamos que as pessoas que vão fazer esse julgamento estejam visivelmente isentas para o fazer neste momento. Porque se desapareceram os documentos e agora o próprio Ministro da Defesa vem dizer que ainda precisa mais algum tempo para investigar, eu digo, num sítio tão pequeno como é o sítio onde estava o documento, onde se sabe exatamente quem estava de serviço, onde cada um tem a sua responsabilidade, então nós ainda não conseguimos fazer um relatório mínimo para entregar ao Presidente da República conforme o seu pedido. Então, eu julgo, meus amigos, que o caso de 25 de novembro começa a ser um caso com muitas implicações, tanto militares como civis. Porque o que me dá a entender é que toda a gente quer encobrir este caso para que ele não seja verdadeiramente julgado. E é preciso que o Presidente da República esclareça isso verdadeiramente, porque eu não entendo como é que tanto o Basta, como o ADI, como o MCI-PUM, possa vir a avalizar que o julgamento possa ser feito no Tribunal Militar, quando eles próprios estão em São Tomé e Príncipe, quando eles próprios acompanham tudo todos os dias e têm a plena consciência de que esse tribunal não existe, não funciona e em 2 anos da sua instituição praticamente nada se fez. O que se sabe é que existe um escritório na Marinha, escritório para de vez em quando reunirem e o documento próprio em si estava no Estado-Maior. Então, eu não entendo como é que se quer verdadeiramente que isso seja resolvido. Então, o que eu espero é que o Presidente da República, eu disse isso já várias vezes, no próximo reunião, ou seja, na próxima reunião do Conselho de Segurança, possa dizer finalmente o que é que se vai fazer para se acabar de uma vez por todas com isso. Porque mais reuniões, menos reuniões e por aí fora, dá a entender que é simplesmente continuarmos a empurrar com a barriga para ninguém resolver o problema. E eu fico verdadeiramente preocupado e praticamente sem argumentos, porque eu digo, estamos com esse processo, no dia 25 de novembro vai fazer 3 anos com esse processo. O Presidente da República era a pessoa que no princípio parecia que não queria que esse processo andasse tanto, o Presidente da República como o Primeiro-Ministro de então. Hoje, já se vê o inverso. O Presidente da República tem pressionado no sentido para que se resolva este problema. Mas a verdade é que, independentemente das reuniões, nada, mas nada se tem resolvido. Então, eu espero que, para a credibilidade do Presidente da República e da instituição Presidente da República, que na próxima reunião do Conselho Superior de Segurança ou em qualquer outra que ele venha participar para falar deste processo, que saia uma decisão definitiva, com dia, hora e minuto para iniciar este julgamento. Se for para o Tribunal Militar, que se diga, no dia 25 do mês tal vai-se começar, vai-se criar todas as condições para que esse julgamento seja feito e quais são as pessoas que podem estar
dentro desse julgamento, porque eu não entendo como é que se o julgamento for feito no Tribunal Militar fechado, onde é que entra a defesa dos civis? Como é que isso funciona? E é preciso que se explique tudo isso. Talvez o doutor Casimiro saiba melhor disso do que nós, mas eu, no meu entender, era um caso simples fazer esse julgamento no Tribunal Civil, que já existe, que tem todas as condições para o fazer e que, consoante a lei, pode-se fazer. E eu não entendo, uma vez mais, como é que as pessoas que entendem da lei, mais do que eu, mais do que todos nós que estamos cá, porque eles estão lá dia a dia nesta função, querem continuar a insistir que um julgamento onde houve assassinato, onde houve toda a violação do direito humano, onde praticamente se foram buscar pessoas em casa e mataram, se quer que seja um julgamento num tribunal militar e quando as pessoas que morreram foram civis. Mas há um ponto muito importante que eu devo realçar em relação ao Basta. A Basta disse uma coisa que é muito importante, que é um funeral com dignidade para essas pessoas. Eu aí subscrevo, porque eu julgo que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Tribunal Constitucional, o Tribunal da Primeira Instância, o Ministério Público, ainda não entenderam quão grave foi esse assassinato e o seu funeral. Foi algo tão mal, que eu ainda não entendi como é que até hoje ninguém foi responsabilizado por esse funeral que foi feito. Obrigado, Liberato Muniz, caros convidados. Dentre as propostas ouvidas ao Presidente, nesse caso da República, o partido Movimento Basta também defendeu que o governo deve apoiar as crianças e as famílias das pessoas assassinadas no quartel militar, assumindo a alimentação, a educação, assegurando as bolsas de estudos até acabarem a licenciatura. Carlos Semedo, acha certo, nesse caso, este pedido deste partido? Sim, num Estado social, democrático, de pessoas decentes, de pessoas humanas, deveria ser assim. O Estado sabe que foram assassinadas pessoas que eram sustento de famílias. O Estado sabe quem são, sabe que existem menores. E o Estado já deveria ter providenciado mecanismos de ordem financeira, social, para a proteção desta gente. Esta gente toda, OJ, tem direito a vir exigir uma indemnização do próprio Estado. Mas essa indemnização, OJ, só pode decorrer da existência e do julgamento dos responsáveis. Isto até é de propósito. Pronto. Eu concordo com essa proposta. Se São Tomé fosse um Estado social, se São Tomé fosse um Estado, ouça-me, de direito democrático, que não é, ou se algum dos ministros da Justiça, da Segurança Social, se pusessem de acordo para, numa fórmula matemática, o mínimo que se poderia fazer. Portanto, esta proposta do Basta é uma proposta de humanidade e é uma proposta razoável. Bom, para dizer que posso louvar a atitude do Presidente da República, aliás, OJ, esta proposta decorre do relatório da CEAC, da CEAC. Portanto, é o mínimo que se poderia fazer, sem perderem o direito de vir a requerer as indemnizações que, eventualmente, se julguem ou se provarem de direito para se condenar o Estado de São Tomé pelos atos dos militares que são um organismo desse Estado. Portanto, é válida e não fizeram nada até agora. E, pegando no que diz Liberato, OJ, não há maior vergonha para os direitos humanos num ministério que se diz da Justiça e dos Direitos Humanos, a forma violenta, anti tudo quanto se faz em São Tomé no Nosado, ou na Vigília dos Mortos, que aquela senhora Ministra da Justiça do tempo, e aquele senhor Ministro da Defesa, e aquele senhor Primeiro-Ministro, violando de uma forma atroz os direitos humanos e a consciência moral e religiosa, enterraram aqueles indivíduos como se fazem a animais selvagens. E nunca ouvi o Presidente da República, até hoje,
tomar posição perante isto. É claro, meus caros amigos, o Presidente da República está como a Rainha de Inglaterra para o governo. Não tem poderes judiciais, não tem poderes jurisdicionais. Tem um poder que diz: eu demito o Procurador-Geral da República se o senhor não responder a isso, eu demito o governo, o Primeiro-Ministro, ou eu dissolvo a Assembleia Nacional. Mas ele não faz nem uma coisa nem outra. O que o Carlos Villanova está a fazer, Liberato, é o que Pinto da Costa disse, é fazer de conta, para tentar pensar que engana os cidadãos nas próximas eleições, pensando que é com isto que já eu estou a trabalhar pelo 25 de novembro. Não está. Aliás, ele pode vir a ser responsabilizado, e será, por essa situação de omissão de tomada de posição. Obrigado, Carlos Medo. E o Avo dos Santos, também de acordo com esta proposta do Movimento Basta? E não podia ser diferente. Eu concordo na plenitude com as declarações do Movimento Basta. Aliás, nós já defendemos aqui na RSTP, numa das edições que eu estive presente, defendemos esse posicionamento bem antes do Movimento Basta vir esta semana ter esse posicionamento, porque eu acho que é isto que se necessita. Portanto, é necessário repor a dignidade das pessoas, é necessário que o Estado assuma aqui a responsabilidade de protetor da sociedade. Portanto, é o mínimo que se pode fazer. Há aqui uma grave violação daquilo que são os direitos humanos e é preciso repor essa questão e corrigir esse aspecto e também proteger aqui as famílias que perderam o seu pão de cada dia, porque se nós olharmos para aquilo que é a estruturação da sociedade santomense, nós sabemos que normalmente são os homens que maioritariamente contribuem para o sustento da família. Portanto, eu acho que eu concordo plenamente com isto e espero bem que o governo e o Estado e todas as pessoas, todas as entidades competentes possam realmente também, a partir deste processo, desta proposta do Basta, para corrigir aqui um erro que foi cometido por um grupo de pessoas, porque não são todos os militares que estão envolvidos. Há militares bons dentro do quartel e esta também é a grande verdade sobre este assunto. Dentro das propostas do Basta também defendem a resolução deste facto antes das eleições previstas para o próximo ano. Também de acordo, Liberato Muniz, quer responder a isso? Bom, primeiramente deixa-me dizer o seguinte, subscrever em toda a extensão as palavras do Dr. Carlos Semedo. Eu julgo que as pessoas em São Tomé e Príncipe crucificaram e culparam os que morreram e libaram os que mataram desde a primeira hora. Porque eu, quando soube, através do Levi Nazaré, de que o Estado santomense ainda não estava a dar a devida atenção aos familiares das pessoas que morreram, eu disse para mim mesmo, nós não temos verdadeiramente um Estado. Quer dizer, é inadmissível que isto esteja a acontecer. Isso porque, meus senhores, vamos dar um passo atrás. Na altura do funeral das pessoas que morreram, ficou estampado nas redes sociais que o governo santomense tentou subornar as pessoas, digamos assim, com um envelope de 1.000 e tal, ou 5 mil dobras, do tipo, toma lá esse dinheiro e calem-se, por favor. E fizeram o funeral que fizeram em São Tomé e Príncipe. E, como disse o Dr. Carlos Semedo, até hoje, nem o Presidente da República, nem o Primeiro-Ministro da altura do 18º governo, nem esse Primeiro-Ministro, nem ninguém veio pedir desculpas públicas às famílias por aquilo que fizeram. Ou seja, o que quer dizer, mais uma vez, que o que as pessoas querem precisamente é ilibar tudo o que aconteceu, porque os únicos culpados foram os que morreram e morreram bem. Isto é muito grave. E, com urgência, o Presidente da República, mesmo sem poder executivo, tem que pressionar a quem de direito para resolver esse problema. Os direitos humanos, nós, os santomenses, subscrevemos tudo quanto são os direitos humanos nas Nações Unidas. E é inadmissível e intolerável que as nossas
altas instituições, os nossos órgãos de soberania, sejam os primeiros a não cumprirem com aquilo que assinaram. Porque saber que pode haver neste momento crianças, filhos destes senhores que faleceram ou que foram assassinados sem nenhum apoio do Estado, meus senhores, é de bradar os corações e é de acreditar que estamos a fazer todos de conta, porque o que se quer é crucificar mesmo quem morreu, porque eles morreram bem e assim é que está bem, e isto não pode ser. Meus senhores, este julgamento, para além de ser feito, tem que se reparar os erros que nós cometemos. Eu digo nós, porque somos nós os santomenses. E a imagem do povo santomense, a imagem dos santomenses, hoje, meus senhores, está cada vez pior devido a atitudes de cada um santomense e das nossas instituições em São Tomé e Príncipe. Nós não estamos hoje praticamente a ser dignos de usarmos o nome de São Tomé e Príncipe. O que está a acontecer é intolerável. Por isso eu digo mais uma vez, Senhor Presidente da República, nós entendemos que o senhor ultimamente tem tentado fazer o seu melhor, mas não basta tentar fazer o seu melhor. É preciso fazer para que haja consequências concretas, que são o julgamento e que é rapidamente a indemnização dessas famílias. Quanto à realização desse julgamento antes das próximas eleições, eu tenho dito isso em praticamente todos os programas. Eu digo mais, não pode haver, e vou repetir, não pode haver nenhum tipo de eleições em São Tomé e Príncipe sem o julgamento de 25 de novembro. Eu digo por quê? Porque nós corremos o risco amanhã de qualquer um vir a se candidatar à presidência da República ou ao governo em São Tomé e Príncipe, ou como deputado, e eventualmente serem eles as pessoas que cometeram esses crimes. E não pode haver essas dúvidas. Por isso, tem que haver o julgamento para que, na altura das eleições, toda a gente saiba efetivamente que aqueles que estão sendo eleitos são pessoas honestas, são pessoas justas, são pessoas que lutam pela paz, são pessoas que se preocupam com a vida das pessoas e não pessoas que são capazes de tirar vida, de não fazer julgamento, de escamotear tudo e empurrar tudo com a barriga, porque o que lhe interessa são simplesmente os seus próprios interesses e não o interesse do coletivo ou o interesse de São Tomé e Príncipe. E eu vou mais longe. Eu julgo que a comunidade internacional, as embaixadas que estão em São Tomé e Príncipe e todos os países que nós temos tido ligação, tenham que agir nesse sentido para saberem que São Tomé e Príncipe tem que ser um país justo e um país que defende todo tipo de direitos humanos. Porque assim, eu julgo que nós estamos mesmo muito mal vistos. Obrigado, Liberato Muniz. Acredito que com esta consideração do Liberato Muniz fechamos assim este primeiro tema. Ou ainda eu só queria fazer aqui alguma consideração ainda no âmbito daquilo que nós discutimos e principalmente na parte final daquilo que o Liberato acabou de dizer, que eu até acho que não haverá eleições no próximo ano se não houver uma resolução deste caso. Portanto, eu espero até que a própria comunidade internacional, que tem financiado a quase 100% as nossas eleições nos últimos 50 anos, não caiam e não financiem essa atrapalhada que tem acontecido em São Tomé, enquanto nós não nos posicionarmos de forma correta para resolver este caso. Portanto, este também é a minha esperança para neste sentido, portanto, porque se realmente nós houver um financiamento para que estas pessoas que exercem o poder em São Tomé, para que eles possam realmente recandidatar-se e serem reeleitos, alguns deles para as próximas o próximo mandato, então eu acho que aí sim estará a própria comunidade internacional a financiar aqui, portanto, um ato bárbaro em São Tomé e Príncipe. Portanto, eu espero que enquanto nós não resolvemos esse assunto, não haja eleições, e esse é o meu desejo. Portanto, agora sim, para fechar aqui este caso. Com pequenos gestos de hoje, garantimos conquistas no amanhã. Poupar é simples. Começa já. Dia Mundial da Poupança. Poupe hoje para investir amanhã.
RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.